aos vivos e a cores. Bom dia para a galera de Campo Largo, rapaz. Campo Largo, será que é Campo Largo do Fidalgo? Pertinho de São João do Piauí. Alô, você de Pimenteiras, Polo 5, boa tarde para Pimenteiras. Para Ribeiro Gonçalves, eu acho. Ribeiro Gonçalves. Alô, galera de Uruçuí. Alô, você de Juazeiro do Piauí, que fica no Vale do Rio Poti, Juazeiro do Piauí, passa o cânion do Rio Poti, que eu vi umas imagens recentes e achei fabulosa aquilo dali, viu? Espetaculosa aquele cânion, viu? Alô, Santa Cruz dos Milagres, boa tarde para Santa Cruz, que eu não conheço ainda, viu? Eu falo de vez em quando em Santa Cruz, mas ainda não tive o prazer de visitar o santuário, visitar a igreja, a catedral lá na cidade de Santa Cruz dos Milagres, do Piauí. De boa, estamos começando a aula de história, galerinha. Hoje com o meu amigo John Frederick Kennedy Made in Brasil. Como é? JK Tupiniquim, galerinha. JK Tupiniquim, velho. O nosso JK. Os Estados Unidos têm o JK deles, nós temos o nosso. Nós não temos inveja do deles, não, que o nosso realizou muito mais do que o deles, viu? Olha, nem compara. O nosso foi muito mais realization que o deles. É o contexto político, social e econômico do Brasil de 45 a 64. Aqui tem uma barrazinha. É o governo do meu amigo Juscelino Kubitschek de Oliveira, o homem da Brasília, né? O homem da Brasília. Meu amigo JK é o homem da Brasília. Agora deu certo, deu certo. Nós vamos dar uma olhadinha em transformações no Brasil nesse período, olha. Importantes transformações na terra Tupiniquim, do JK Tupiniquim, meu amigo John Kennedy Made in Brasil, meu amigo Juscelino, até o nome do homem é internacional. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ah, papai, o homem que nasceu nas Minas. Ele nasceu em Minas Gerais. É um mineiro comendo pelas beiradas, né? Mas ele era da cidade de Diamantina. Então a gente costuma dizer que ele gostava diamantes. Ih, rapaz, professor, não queira complicar a vida do rapaz, professor. Eu sou o tio Flávio, não venho das Minas, eu venho lá do sertão, ó. Eu venho lá da Caatinga braba. Ô bicho catingueiro, esse professor. Um aluno ontem numa sala disse, professor, você fala igual o povo catingueiro. Eu falo não, eu sou. Há uma diferença, viu? Eu sou a de verdade. Eita, rapaz. Galerinha, nós estamos aqui, ó, nessa experiência republicana democrática, linda experiência. Aqui nós já vimos o meu amigo Dutra, opa. Depois nós vimos o meu amigo GG, o Vargas. O Vargas abreviou a vida em 24 de agosto de 54, comete o suicídio. E aí, quem vai assumir é o vice, né? Quem vai assumir é o vice. Mas a aula de hoje, em especial, vai ser sobre um cara importante durante essa fase da nossa república, olha. O meu amigo Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Lá na minha cidade de Coronel Zé Dias, o principal clube da cidade é o Clube JK, porque lá fica na BR 020, que é a BR que liga Brasília a Fortal, e a BR 020 é a BR Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nós vamos dar uma pincelada nele hoje, viu? Meu amigo Juscelino Kubitschek, o famoso JK, o homem da Brasília, né? Lembrar que esse cara aí foi o que nós abordamos no nosso último encontro, olha. Ele havia chegado ao poder, depois ele saiu em 45, voltou na cabecinha do povo e depois foi para debaixo dos pés. 4 momentos da história do Vargas. Ou seja, por um quarto de século, meus pimpolhos,
Esse cara aí, ele foi o pivô central da história política do país. E mesmo com a morte do Getúlio Vargas em 54, você vai perceber que meio que o getulismo ou o varguismo, ele vai continuar vivinho da Silva. Notadamente, a política vai continuar girando em torno do que era favorável ao getulismo ou contrário ao getulismo. Os opositores do Vargas, que era a UDN em especial, vão ser os eternos golpistas, vai ser o partido, entre aspas, dos ricos, e vai ser o partido antigetulismo. Antigetulismo, perfeito? Daí o Vargas, em 5 momentos da história dele, chegou ao poder comandando um grupo de militares, apesar de ele não ser militar. Depois, em 34, ele vai ser eleito presidente constitucionalmente. Em 37, vamos dizer que o Getúlio Vargas implanta a ditadura do Estado Novo e em 45 ele sai de férias. Olha aí, ele sai de férias, olha. E em 54 abrevia a vida, saiu da vida para entrar para a história. Já vimos isso na semana passada. Estou fazendo, vamos dizer assim, um remake do que a gente viu na aula anterior. Eu vou corrigir bem aqui, ó. Vou corrigir bem aqui, ó. Tcharará, tcharará, foi tanto que eu te amei. Vou corrigir aqui. 34, ele foi eleito constitucionalmente em 34. Aqui é 37. E aqui é 45 que ele sai de férias, olha. E em 54, com o revólver na mão, tá aí abreviando a vida. De boa? Alguns momentos da vida do meu amigo GG, viu? Para os mais íntimos, Gzinho. Eita, galerinha, para os mais íntimos, Gzinho. Alô, Josileia, meu muito boa tarde para Erquinha, para Josileia, para a galera de Santa Cruz dos Milagres, para São Gonçalo do Piauí, aqui pertinho, acho que daqui para São Gonçalo dá uns 120 quilômetros. Daqui para Uruçuí dá uns 500, viu? Daqui para Uruçuí dá uns 500. E para Ribeiro dá uns 600. Para Ribeiro Gonçalves dá uns 600. Para Pimenteiras dá uns 300, eu acho. E para Campo Largo do Fidalgo, que eu acho que é depois de São João do Piauí, já na estrada de direção a Queimada Nova, para Campo Largo deve dar uns 500 km também. É longe. O Piauí é grande, né? Olha o Café Filho, velho. Café Filho. Ele era o vice do Getúlio Vargas, mas foi uma indicação do Adhemar de Barros, que era o interventor e governador de São Paulo. Vai assumir o país aí, vai tentar reconstruir as vidraças que o Vargas deixou. Está aqui ele assumindo a presidência da República, em carro aberto, visitando outros países. Ele quando ainda o Vargas estava vivo, e aí quem vai assumir ao final da gestão dele vai ser o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Bacaninha? Durante a gestão de João Café Filho, quase, teve um golpe, quase, foi por pouquinho. E está aqui o resultado das eleições de 55 com o Juscelino vencendo as eleições, vencendo o Juarez Távora. Perfeito? Vamos passar a imagem. Olha o vice-presidente Café Filho, o Getúlio Vargas, não em confraternização em um hotel. E aqui é o ministro-chefe da Casa Civil do Vargas, era o ministro Tancredo Neves. Era o meu amigo Tancredo de Almeida Neves, um político muito habilidoso do PSD. Então, você já está vendo que dentro da gestão do Vargas tinha um pouquinho da mistura de PTB com PSD. Lembra assim? Aí, quando o Vargas cometeu o suicídio, o Vargas disse uma frase clássica: estou mergulhado num mar de lamas. Porque o próprio vice-presidente da República já estava, olha,
em conversações com o principal inimigo do Vargas, que era o Lacerda. Ih, rapaz! Olha a política, galerinha. O Vargas não tinha nem morrido ainda e o Café Filho já estava fazendo uma articulação para o futuro pós-Vargas. E é porque ele tinha ido ao Vargas e tinha dito: ei, Vargas, ei, brother, vamos fazer assim, ó. Primeiro tu renuncia e depois eu renuncio. E aí, na realidade, o Café Filho já está articulando com opositores do Vargas como seria um governo pós-Getúlio. Perfeito? Antes, aí está o Café Filho sendo empossado, vai receber a faixa presidencial, de boa, né? Não? Está aí essa fotografia. Quem já viu leitura sobre o Café Filho, ele é nascido no Rio Grande do Norte. E ele tinha sido goleiro, se eu não me engano, do ABC. Júnior, procura bem aí na internet, por favor. Em qual clube foi que o presidente Café Filho foi goleiro, velho? Por favor, pra eu não estar mentindo aqui na aula, viu, velho? Tcharanana. Café Filho jogou aonde? Em qual clube? Valeu, assim mesmo, viu? Alecrim. Olha aí, ó. Foi um dos fundadores do Alecrim. Primeiro goleiro do Alecrim. Olha aí, eu lembro que ele tinha jogado no clube. Eu lembro, obrigado, velho. Eu lembro que ele tinha sido goleiro. Foi o nosso goleiro presidente. O presidente goleiro, viu? Olha, a gestão do Café Filho vai ser curtinha, porque vai ser um mandato tampão para concluir o mandato do Getúlio Vargas, que era para ir até janeiro do ano de 56. Mas eu estou colocando que ele tomou umas medidas conservadoras. Se são conservadoras, são opostas ao que o Getúlio Vargas propunha. Haja vista que o Getúlio Vargas tinha tomado algumas medidas progressistas, como a criação da Petrobras, como o aumento do salário do trabalhador. E eu estou botando assim, ó. Primeiro que ele aproximou-se dos inimigos do Vargas. Então o Vargas nem esquentou o corpo no caixão e ele já está todo se remexendo, porque o vice já está se confabulando com a UDN. E ele monta uma equipe de governo, técnicos e militares anti-getulistas. Era visível que, vamos dizer, a face do governo agora não tinha a ver mais com o Getúlio Vargas. Só que o país, durante a gestão dele, devido à inflação. Tio, por que a inflação? Que o governo tinha dado um aumento de 100% no salário mínimo. Então, de forma imediata, com o povo com muito dinheiro, parte do preço das mercadorias subiu. E também devido ao déficit comercial, haja vista que o Brasil ainda não conseguia produzir tudo que era necessário para o próprio consumo. Nós estávamos numa crescente substituição de importados, mas durante o governo do Dutra, aquela abertura conteve essa substituição de importados. Aí, olha, como estabelecia a UDN, o governo tem que gastar pouco. Ih, rapaz. E tem que aumentar a arrecadação. Eita, pílula. Então vai ser elevada a tarifa de energia e o governo decretou que ia diminuir, vamos dizer, os gastos com a máquina pública. Uma importante medida do governo do meu amigo Café Filho, quem mais vai colher os louros, eu vou botar, colher os frutos. Colher os frutos. Quem mais vai colher os frutos vai ser o próximo presidente, que vai ser o Juscelino. Então você vai ver que o ambiente em que a gente vai ter para a entrada de empresas estrangeiras, de capital estrangeiro, de maquinário estrangeiro no Brasil, já estava previsto numa medida aprovada durante a gestão do Café Filho. Ficou famosa a Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, da SUMOC. Vai favorecer a entrada de capital estrangeiro, as multinacionais,
de empresas estrangeiras e de maquinário estrangeiro. Já vou lhe dizer que quem mais vai colher esses frutos vai ser o meu amigo Juscelino, o presidente sorridente. De boa? Aí eu coloquei assim, ó. Diferente do Vargas, que havia adotado uma medida protecionista, o Café Filho vai liberar as importações, notadamente buscando uma reaproximação com os Estados Unidos, buscando reaproximar-se do ZEUA, que o Vargas, vimos na semana anterior, meio que havia se distanciado, meus pimpolhos. Uma curiosidade, não é comum a gente ver nos livros didáticos, mas é uma curiosidade, durante o governo do Café Filho, eu não sei por quanto tempo perdurou, viu? Mas foi implantado nos cursos de letras português o tupi. Galerinha, se aprendia um pouquinho de tupi. Provavelmente pela negociação que o Vargas tinha feito para a criação do Parque do Xingu, com a proximidade que havia tido na gestão anterior com os índios das regiões de interior, o governo brasileiro buscava integrar aquelas áreas do interior. E aqui veio a famosa comissão, que vai buscar localizar onde seria o futuro Distrito Federal. E ele vai enviar uma missão para poder delimitar, colocar, vamos dizer no piauiês, os marcos, onde seria a nova capital, conforme afirmava a nossa Constituição de 46. E quem vai construir a nova capital? Vai ser o meu amigo Juscelino. Mas veja que os estudos, a discussão para a construção da nova da nova capital federal, já estavam ainda durante a gestão do presidente João Café Filho. De boa? De boa na Lagoa, com Campo Largo, hoje aos vivos, aqui assistindo aula de História. Juninho Bill, deixa R$1 aí na tela, meu rei, por favor. Lembre-se como foi o sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado. Vou passar a imagem, galerinha. Aí nós vamos para as eleições, conforme previa a Constituição. Em outubro, nós tivemos eleições presidenciais. Aí nós vamos ter esses 4 candidatos aí. Notadamente, eu já vou lhe dizer que esse cara vai se colocar como herdeiro do getulismo e ele soube colher, porque foi o único governador que foi visitar o Getúlio Vargas. Foi o único governador que recebeu a visita do Vargas. E foi o único que foi ao velório do Vargas. Eu lhe disse na semana passada que tirar uma foto ao lado do corpo do Getúlio Vargas dava ibope. E eu, Juscelino, soube colher muito bem isso.
se colocando, vamos dizer ali, como o sucessor do getulismo, o herdeiro do getulismo. Então, essa dupla PSD, o partido do Juscelino, e PTB, o partido do Jango, ela já havia vencido em 45 com o Dutra, e foi, tio, foi porque o presidente Dutra era do PSD, mas o Vargas, no sprint final, apoiou o Dutra. Então, PSD, PTB estiveram unidos. E ela venceu também em 50. Haja vista que o Getúlio Vargas era do PTB e recebeu apoio do PSD. A maioria dos políticos do PSD abandonou a candidatura do Cristiano Machado. De boa? Notadamente, nós vamos ter Juscelino para presidente e Jango para vice-presidente. Teu e votava em separado para presidente e vice? Era. Então, essa dupla aí, JJ, vai vencer as eleições como se fossem os herdeiros do getulismo. Eu coloquei aqui, ó. Se propunham como herdeiro do getulismo. A UDN, tal como fora nas duas outras eleições com o candidato militar, porque nas duas outras tinha sido Eduardo Gomes. Vote no Brigadeiro, que ele é bonito e solteiro. Agora trazia o Juarez Távora, o Leão do Norte, o vice-rei do Norte. E o Juarez Távora já tinha sido aliado do Getúlio nos anos 30. Agora, ele era antivarguista, porque a UDN o era antivarguista doente. De boa? E, mais uma vez, a UDN está apostando no candidato militar, porque ela desconfiava de políticos populistas. Enquanto a UDN não apostar numa candidatura de um político populista, ela não vai vencer as eleições. O fora. Você vai ver que a próxima eleição, a UDN teve que dar o braço a torcer e vai apoiar um candidato populista, mas eu vou deixar para dizer na próxima aula. O Adhemar de Barros, que já havia sido interventor do estado de São Paulo, que tinha um partido dele, que havia apoiado Getúlio nas eleições de 50, disse: ei, brother, se o Vargas estivesse vivo, eu seria o candidato dele, que nós fizemos um acordo em 50. Eu votei e dei uma maioria gigantesca para ele no estado de São Paulo, e era verdade. E o acordo é que o Vargas iria me apoiar na candidatura de agora. Ah, papai! Eita, rapaz! E o Plínio Salgado, que é aquele integralista. E eu não lembro do integralismo, é aquele fascista tupiniquim da década de 30, olha. O Plínio Salgado vinha agora tentando chegar às eleições presidenciais, chegar ao poder de forma democrática. Lembro que lá na época, vamos dizer assim, do integralismo, ele defendia um golpe, a implantação de uma ditadura. E quando o Vargas colocou o plano Cohen, a maioria dos integralistas apoiou incondicionalmente. De boa? Juninho Bill, deixa R$ 1 aí na tela para a galerinha fazer o print. Meu rei.
Ok, Júnior. Ok, Juninho. De boa, meu rei. De boa. Vou passar para mostrar imagens deles, viu? Deles. Tá aí os quatro candidatos: o Plínio Salgado, o Adhemar de Barros, esse com telefone, o Juarez Távora e o Juscelino Kubitschek, nessa capa da revista Manchete, do ano de 45. 55, tio. 55. Tá aí o Plínio Salgado. Olhe, faça a interpretação dessa imagem, galerinha. Ela é muito simbólica, porque ela coloca o mapa do Brasil na parte verde e amarelo, como havia lá na época do integralismo, lembra? Só que naquela época dizia Deus, pátria, família. Havia o discurso meio que fascista, Deus, pátria, família, mas continua, olha, coloca o índio, aí quem lembra, lá naquela época tinha o famoso Anauê, te prepara para correr, Anauê, e tá o Plínio Salgado aí, com o país ao fundo, a parte da agricultura, a indústria, o índio segurando um arco e flecha. E olha que tem uma mão verde. A mão verde é porque os integralistas eram chamados de galinhas verdes. Eles usavam, geralmente, uma roupa verde, copiando as camisas negras da Itália, do Benito Mussolini. E ele segura uma mão. Veja que essa mão simboliza o quê? O comunismo, galerinha. Ainda estavam naquela de que o Brasil estava na iminência de se tornar comuna. Os comunas estão fora do páreo, o partido estava na ilegalidade, mas o discurso continuava o mesmo. Perfeito? Partido da Renovação da República do Brasil. Tá aí o Adhemar de Barros, era um político muito populista, ele sabia falar o que o povo queria ouvir, então tem duas frases clássicas do Adhemar de Barros. Eu vou botar a primeira, ó. Do Adhemar, viu? São Paulo não pode parar. Essa frase é dele, que começou a construir grandes obras interligando a cidade de São Paulo, já antevendo que se tornaria a maior metrópole da América Latina, do Brasil. E o outro, mais conhecido, era... Tio, ele falava isso? Falava. Rouba, mas faz. Eu roubo, mas faço, viu? Caramba, nós tivemos políticos que falaram isso. Tivemos, galerinha. E o Adhemar de Barros era ele. Ele dizia, se o Getúlio Vargas estivesse vivo, seria o padrinho político da minha campanha eleitoral, porque eu dei uma vantagem grande para ele nas eleições passadas. Ah, papai, tá aí o Adhemar, doido para ser presidente da República, velho. Doidinho. E aí é o Juarez Távora. Veja que o Juarez está junto com Getúlio Vargas em 30. Olha aí, ó, em 1930, ele vai ser um dos comandantes da Revolução de 30 no Nordeste. Ele vai ser chamado de o Leão do Norte, o Vice-Rei do Norte, o Gigante do Norte. E uma curiosidade, ele havia participado da Coluna Prestes, inclusive passou aqui no Piauí, foi preso no Piauí, aqui em Teresina, ele foi preso pelas tropas do governo do Matias Olímpio, e aí ficou o temor de que a capital do Piauí fosse invadida pelas tropas da Coluna Prestes, pelo Luiz Carlos Prestes, e na época o bispo Dom Severino teve que ir ali conversar com o Luiz Carlos Prestes, negociar a soltura do Juarez Távora, que peguei um trem em Teresina para São Luís do Maranhão e foi daqui para São Luís. Depois, evidentemente, que o Luiz Carlos Prestes seria visto pelo Juarez Távora como um inimigo number one da legalidade, da ordem, da justiça e do nacionalismo. É um militar que a UDN apostou que poderia vencer as eleições.
E tá aí a dupla Tom e Jerry, ó. Não é a dupla Tom e Jerry, nem Batman e Robin, mas é a dupla JJ. Juscelino para presidente e Jango para vice. Olha como é que eles se colocavam, ó. Contra o golpe, em defesa da Constituição, são o candidato das forças antigolpistas. Porque naquela época já via-se, já olhava, já se interpretava que os golpistas eram a UDN. Perfeitinho? Os golpistas eram a UDN. Tá aí os dois unidos pelos ideais de Getúlio Vargas. Os caras não são bestas, olha. Eles estão tirando uma fotografia e lá no pano de fundo está a imagem do Getúlio Vargas. E eles se colocam como sendo os sucessores do getulismo. De boa? Pelo Brasil, pela segurança, 3 de outubro, vote JJ. Não deu outra, o Juscelino venceu as eleições. Vamos dizer que o diferencial nessa campanha foi o Adhemar de Barros, veja. O diferencial nessa campanha foi o Adhemar de Barros, mas o Adhemar de Barros atraiu votos da UDN do que do PSD, isso era visível. E mais ainda, o Plínio Salgado atraiu mais votos da UDN do que do PSD. Belezinha? Tá, aí o Juscelino venceu com 35% dos votos válidos e a UDN vai reclamar de novo. Por quê? Porque a UDN dizia que para poder tomar posse, o presidente tinha que ter maioria absoluta. Mas a Constituição era simples. Ela afirmava que, na maioria simples, o candidato com o maior número de votos iria tomar posse. Naquela época não havia uma eleição em segundo turno. Atualmente, se o candidato tiver 50% mais um dos votos, tio, é 51%? Não, é 50% dos votos. E mais pelo menos um eleitor, não é necessário uma eleição em segundo turno, já vista que a maioria absoluta dos brasileiros ou dos eleitores tomou a decisão, tomou partido por o candidato X, Y, Z, H ou T. Beleza? Show, né não? Veja que finalmente aqui no Piauí, vamos dizer assim, o PSD venceu a UDN. Finalmente o PSD venceu a UDN. Na realidade, o governador era o Pedro Freitas. Pedro Machixe. Mas o Juscelino ganhou, mas quase não comeu do mingau, galerinha. Foi. Quase que ele não saboreia, quase que ele não pega a sobremesa. Eita, rapaz. Por quê? Porque nós vamos ter uma tentativa de golpe. De novo, professor, de novo. A vitória foi do Juscelino e do Jango, isso era inquestionável. Só que durante a campanha, o Carlos Lacerda, o Carlos Lacerda é aquele mesmo do atentado? Ele publicou uma fake news. Notadamente, geralmente nas eleições se utilizam de muitas estratégias e como dizia Niccolò Machiavelli, os fins justificam os meios. Todos os meios utilizados para poder chegar-se ao poder, se conseguir, serão louváveis. E se fez veicular uma fake news no jornal, Tribuna da Imprensa, dizendo que o João Goulart, o Jango, tinha um acordo com Juan Domingo Perón, presidente populista da Argentina, de implantar na América Latina um governo assim meio esquerdista, um governo meio sindicalista. Logo se descobriu que era uma farsa e o Lacerda se desculpou dizendo, não, eu só fiz publicar o que chegou no meu jornal. Ah, papai, se colar, colou. Aí eu coloquei que era contra a posse do Juscelino à UDN, e o Lacerda agora era um homem importante na UDN, a Escola Superior de Guerra, e é aquela mesma criada pelo presidente Dutra.
sob a influência e ingerência dos Estados Unidos, é ela mesma, é a mesminha, viu? Muitos militares formaram na Escola Superior de Guerra. E aí, um general do Exército Brasileiro, Jurandir Bizarria Mamed, o general Bizarria, o general Mamed, ele falou uma bizarrice, na realidade, eu vou botar a minha aqui, bizarria, viu? Ele disse: se as Forças Armadas tiverem vergonha, não permitam que o Juscelino tome posse mais o João Goulart. E a defesa é que as Forças Armadas botem os tanques de guerra contra a posse do Juscelino. Caramba! Um alto escalão do Exército fez esse pronunciamento. Meu amigo, o ministro da Guerra, eu vou botar de outra cor. O ministro da Guerra era o Lott, o Henrique Teixeira Lott. Só que o Lott era um legalista. O Lott era um favorável a manter a legalidade constitucional. E ele foi até o presidente da República. Quem era o presidente da República? O Café Filho. E ele foi até o Café Filho e disse: presidente, olha, o Jurandir Bizarria Mamed é um dos comandantes da Escola Superior de Guerra. Como a Escola Superior de Guerra está hierarquicamente submissa primeiro ao senhor, eu estou pedindo autorização para punir o general. Ele não pode andar fazendo um despautério desse contra o resultado das eleições e defendendo que as Forças Armadas botem os tanques de guerra nas ruas para garantir a ilegalidade. Me autorize punir, eu vou punir ele. Rapaz, o Café Filho inventou uma doença imediata, velho. Imediata. Foi não, foi sim. Ele realmente tinha problema cardíaco, aí adoeceu, se internou no Rio de Janeiro e se afastou da presidência. Meu Deus do céu! Dizem que o homem ficou trêmulo, não sabia o que é que fazia, se punia o general Mamed, se punia o general Bizarria Mamed, se atendia ao lote, se ouvia a UDN, se ouvia parte dos militares ser contra o Juscelino. Iha! E aí se afastou. E quando ele se afasta, como ele já era o vice, notadamente no cenário político, quando o presidente se afasta, o vice assume, mas o presidente era o Vargas, ele tinha cometido suicídio. E o presidente em exercício agora era o Café Filho. Como o Café Filho adoeceu e se afastou, quem assume é o presidente da Câmara. Ah, papai! E o presidente da Câmara era Carlos Luiz, do PSD. Massa! O PSD é o partido do Juscelino. Massa! Tudo legal, então agora nós vamos punir o general Bizarria Mamed? Mentira! Porque o Carlos Luiz era ligado ao UDN. Ixi, Maria! Era anti-Juscelino, virgem nossa! E decidiu não punir o general Bizarria Mamed. Caramba! A gente diz na época que ele era um golpista. Se um militar defendeu que o presidente eleito não assumisse, e o presidente em exercício comunga com o militar, ele é um golpista, velho. Aí, sabe o que foi que o Lott fez? Pediu demissão. Olha, nesse cenário, eu não me sinto confortável em comandar as Forças Armadas. Estou pedindo demissão do Ministério da Guerra. Só lembranças, só lembranças, só lembrança. Isso foi no dia 11 de novembro. Ele pede demissão, mas com apoio de muitos generais, ele não entrega o comando das tropas. Pelo contrário, ele movimenta as tropas no Rio de Janeiro. Iha! Meu amigo, imagine o Juscelino Kubitschek como estava na espreita, só esperando ver os resultados desse leilão.
Ok, ok. De boa. Voltou o áudio, viu? Voltou o áudio, voltou. Aí nós tivemos quase que um golpe. E teve o golpe contra-revolucionário, ou o contra-golpe, ou o golpe no golpe, tanto faz. Viu? Na verdade, o Carlos Luiz foi um presidente de 3 dias, olha. Ele governou por 3 dias. E quando ele deu a negativa ao Henrique Teixeira Lott de punir o general Bizarria Mamed, o Lott entregou a pasta ministerial do Ministério da Guerra, mas evidentemente não entregou o comando das tropas. E o fez o sabe o quê? O Lott fechou o Palácio do Catete e o Congresso Nacional. Ih, nossa! De novo, o Lott pegou as tropas fiéis a ele, fechou o Congresso Nacional, o Palácio do Catete, o aeroporto do Rio de Janeiro, fechou, deixa eu ver mais, as agências de Correios, o Banco do Brasil, fechou as instituições públicas importantes todas, todas. Aí o Carlos Luiz pegou um navio, cruzador Tamandaré, e fugiu para São Paulo. Sabe com quem? Com o Lacerda. Que o Lacerda é aquele mesmo do atentado? É o mesmo da fake news agora há pouco, da carta Brandi? E eles foram para São Paulo por quê? Porque o governador de São Paulo era o Jânio da Silva Quadros. E o Jânio Quadros tinha dado um alento que poderia apoiá-los nessa tentativa golpista. Eita, rapaz! Sabe o que foi que o Lott fez? Mandou as tropas fechar o Porto de Santos. Mandou fechar o aeroporto de São Paulo. O Carlos Luiz e o Lacerda e alguns militares, chegando em São Paulo, mandaram um fio para o Jânio Quadros. O Jânio disse, não, eu não vou apoiar vocês, não. Derrotados, eles voltam com o rabo entre as pernas para o Rio de Janeiro. E nesse momento, isso tudo é no mesmo dia, viu? E nesse momento, galerinha, o Nereu Ramos, que era presidente do Senado, foi empossado como presidente da República. Oxê! Ora, se o Carlos Luiz, da Câmara dos Deputados, era o presidente, pegou um navio, foi para São Paulo, era golpista? Ora, o Lott fechou o Senado e disse, o novo presidente da República vai ser o presidente do Senado, Nereu Ramos. Sabe quem saiu do hospital bonzinho, neste instante? Bonzinho, bonzinho, bonzinho. O Café Filho. O Café Filho saiu bonzinho, velho. E disse, já estou pronto para restabelecer os meus direitos constitucionais e governar o país. Aí o Lott disse, ei, tu é um golpista, tu foi fraco, tu vai ficar numa prisão domiciliar até o Juscelino Kubitschek assumir. Rapaz, esse bafafá todinho em menos de uma semana, galerinha. Pense. Aí o Nereu Ramos assume, vai ser decretado estado de sítio até a posse do Juscelino Kubitschek, que vai ocorrer a 31 de janeiro de 56. Respeite bafafá. Eriquinha disse, tio, quase que o Juscelino não toma posse, viu? Quase, viu, velho? Quase. Foi por um triz, viu? Foram por um triz. Lembre-se que o movimento do Lott é chamado de o golpe dentro do golpe, ou o contragolpe, e outras denominações. Olha aí o Lacerda no Almirante Tamandaré, com o Carlos Luiz e vários militares. Está aí o Carlos Luiz e vários militares, você está vendo aí, indo para São Paulo. E aí o Lott conseguiu fechar a Via Dutra, a Anchieta, tropas do Exército fecharam o Porto de Santos. E você já viu a posse do Nereu Ramos. Finalmente, o Juscelino Kubitschek assumiu a presidência da República. Tio, por que o Lott não assumiu a presidência ele próprio, né? Vamos dizer que o Lott era um militar legalista, né? Que acreditava nos ideais da Constituição, era um democrata. Mas eu já vou dizer que ele vai ser o candidato do Juscelino em 60. Em 1960, o candidato do JK vai ser o Henrique Teixeira Lott, que não era um político populista, não tinha o carisma de Juscelino. E quem vai vencer as eleições em 60 vai ser o Jânio Quadros. Então, o Lott
vai ser o ministro da Guerra do Juscelino e vai estar ali na espreita para ser o futuro eventual candidato à presidência, como fora em 60. E está aí assumindo a dupla, JJ, Juscelino e Jango. JJ são os herdeiros do getulismo, os herdeiros do varguismo. Coloquei algumas imagens do Juscelino, bacaninha. Está aí o símbolo de Brasília, o próprio JK com a mão levantada. Está aí o Juscelino numa fotografia da década de 70, ele em frente ao Palácio da Alvorada. Depois já tem o Espelho d'Água. Aqui o Juscelino na região do Planalto Central, antes de Brasília. Aqui um projeto, aqui Brasília depois. Aí ele com o jovem campeão da Copa do Mundo de 58, que é o Pelé. Aqui está o Juscelino em família e eu gosto muito dessa moça aqui, ó. Essa moça é a esposa do Juscelino Kubitschek. Júnior, eu gosto muito da gestão do JK, mas eu gosto mais da esposa do Juscelino Kubitschek. Porque o nome dela é Sara Kubitschek de Oliveira. Ah, papai! Olha aí, ó. Sara Kubitschek de Oliveira. Deu para ver, ó? E o qual vai ser o partido do Jânio Quadros. Era um partido nanico dele, né? O Jânio foi um político que gravitou assim por uns 6 partidos políticos diferentes. Mas quem vai apoiar o partido do Jânio, o principal apoio é a UDN. É a UDN. Tá aí a era de Juscelino Kubitschek. O presidente sorridente, o presidente bossa nova, o presidente bom de valsa. Ele era bossa nova, mas ele era bom, era de valsa. O presidente da Brasília, o presidente do plano de metas, o presidente dos 50 anos em 5. Eu gosto muito do Juscelino, mas eu gosto mais da esposa dele. Eita, meu amigo JK, olha a posse do homem em Brasília. Brasília não, no Rio, viu? Perdão. Olha a posse do homem no Rio, quase não toma posse, viu? Quase, foi por um triz, viu? Por um triz que o homem não tomou posse. Deixa eu passar. Tá aí a dupla JJ, Juscelino e Jango. Vou dizer que são 2 galãs da política brasileira, o Juscelino Kubitschek e o João Goulart. Você vai conhecer depois a esposa do Jango, que vai ser muito, muito deveras bonita, muito. Ainda viva, né? Vê bem aí, se a Maria Tereza Goulart ainda é viva, Júnior. Maria Tereza Goulart, esposa do João Goulart. Maria Tereza Goulart. Goulart, com T, isso. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. É viva, vivinha aí, ó. Vivinha. Aham, viva. Beleza, beleza, beleza. Nunca mais vi foto da mulher. Nunca mais vi foto. Eu quero que você preste bem atenção a essa fotografia. E você imagine essa fotografia, eu vou botar 20 anos atrás. E 20 anos atrás é 1937. Eu vou botar 38. Em 1938, quem governava o país era o Getúlio Dornelles Vargas. E quem geralmente fazia um discurso no estádio do São Januário, no Rio de Janeiro, era o presidente Vargas. Geralmente é um discurso no Dia do Trabalhador. E veja que o Juscelino está copiando, vamos dizer, uma prática que era no piauiês usual do Getúlio Vargas. Como se ele fosse, vamos dizer, um continuismo do GG, nesse Rolls Royce aí que o governo britânico deu de presente para o Brasil. Vou passar a imagem. Vamos falar agora da gestão do meu amigo Juscelino. O
presidente Bossa Nova. Deixa eu botar a data de gestão do homem, ó. É de 56 a 61. Você vai ver algumas mudanças importantes no Brasil durante a gestão do Juscelino. E boa. Primeiro, que durante a campanha ele anunciava o nacional desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo, entenda-se industrialização. Então, nós vamos ter uma industrialização nacional e, basicamente, nós vamos concluir a substituição de importados. De novo, vamos concluir a substituição de importados. Mas ele vinha mais ainda. Ele falava de um país que vai progredir rapidamente e se modernizar. O famoso lema 50 anos em 5. 50 anos de progresso em 5 anos de governo do meu amigo Juscelino. Eita, rapaz. Esse desenvolvimentismo, que é a indústria, seria uma política estimulada, potencializada, fomentada pelo Estado. O Estado vai ser um dos principais condutores desse processo de crescimento industrial. A ideia, crescer a indústria, crescer a infraestrutura e aumentar o consumo. Consumo principalmente de bens duráveis. Bens duráveis. Lá na geografia, bora fazer uma tabela com geografia, galerinha. Tabela com o tio Adriano. Me dê exemplos de bens de consumo durável. Bens de consumo durável. Exemplos de bens de consumo durável. Ribeiro, Uruçuí, Campo Largo. Alô, Juazeiro. Alô, galerinha, me dê exemplo de bens de consumo durável. Tchananana. Juninho, deixa R$1 aí na tela. Eu vou botar R$1 de água aqui, macho, ó. Ok, olha, agora nós já temos respostas ali. Bens de consumo durável, televisão, geladeira, automóveis, eletros, é vero, é vero. Pois agora nós vamos ter Made in Brasil. Papai, eu vou botar bem aqui, ó. Made in Brasil, fabricado na terra Tupiniquim. Antes a gente importava, agora vai estar lá um produto brasileiro. E o Juscelino vai investir na produção de bens de consumo durável, principalmente para classe média. Classe média. Então, nós vamos ter uma política econômica de investimentos do Estado, você vai ver já já, a presença de capital internacional, principalmente as multinacionais, vou botar só as multis,
e também porque o governo brasileiro fez muitos empréstimos, quer dizer, pegou dinheiro emprestado. Tio, se eu peguei dinheiro emprestado, eu tenho um problema depois. O problema depois chama-se o quê? A dívida externa, que se transforma numa dívida eterna. E o Juscelino não esqueceu da participação da burguesia nacional. Haja vista que ela também vai participar desse bolo, principalmente na construção civil, na construção de estradas. Ela vai estar participando dessa brincadeira aí, beleza? Como foi chamado o plano de governo do Dutra? Plano de governo do Dutra, SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. Como foi chamado o plano de governo do Vargas? Laffer. Plano Laffer, de Horácio Laffer. E o plano de governo do Juscelino vai ser um plano de metas, mas vai ser um plano com 31 metas a serem atingidas. Lembrar que quem tinha inaugurado esse negócio de plano de governo com metas tinha sido a União Soviética. Tinha sido os planos quinquenais do Stalin. E lá tinha dado certo. E muitos países, mesmo no mundo capitalista, adotaram um plano de governo, notadamente, para terem metas para serem atingidas ou áreas de investimento base. De boa? Tio, já teve questão no Enem sobre o governo do presidente Dutra? Ixi, Maria. Eu não lembro, Fernandinha. Eu não lembro. A gente teve de Vargas, teve de Juscelino, várias de JK. Tivemos sobre o Jânio. Tivemos sobre o Jango, que foi o momento do golpe, mas eu não tenho lembrança de questão do Enem sobre o Dutra. Eu não tenho lembrança de questão do Enem sobre o Dutra. Do Enem, viu? Exatamente, perfeito. Sua leitura está perfeita. Ei, Juninho Bio, deixa em stand-by, eu vou voltar nesse slide aqui, viu? Nós vamos para o nosso intervalozinho e eu vou voltar com ele para poder expor melhor ainda o plano de metas, de boa? Um cheirinho na caixa do oi, nós vamos para aqueles 20 minutinhos e a gente volta em breve.